Já pensou em ter na sua carteira de ações gigantes como Amazon, Apple, Facebook, Berkshire Hathaway, Tesla e JP Morgan? Agora o investidor pessoa física finalmente pode investir em empresas estrangeiras daqui do Brasil. São os BDRs. Antes restritos aos investidores qualificados, os BDRs agora estão disponíveis a todos. Mas quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de investimento? Quais são os riscos para quem investe? Como é feita a tributação, avaliação das ações em dólar ou em reais? Pois é, Doni, são muitas coisas para serem levadas em consideração antes de decidir se o BDR é ou não uma boa opção de investimento. A principal vantagem é que não precisa abrir conta em uma corretora estrangeira. Outra é não ter que declarar imposto de renda no exterior. Mas todo investimento tem risco e é por isso que vamos trazer no Cafeína todos os prós e contras dessa nova opção para você, investidor comum, diversificar sua carteira de ações. Isso tudo e muito mais depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, o Cafeína está no ar. Você que gosta muito de frases, Doni, você sabe que tem uma frase que o Zanuto me contou. Sim. De um dos maiores empreendedores, empresários do Brasil. Uma frase muito curta, você saberia dizer qual é? Tem a dica de quem é esse empreendedor, esse empresário? Ele tá aí nas mídias, ele é muito famoso. Não sei. É Maoi! Ponto. Do Silvio Santos. Não, eu identifiquei. Maoi, minha imitação tá boa. É brincadeira, bicho. Vamos lá, vamos trabalhar. Você já conheceu o Silvio pessoalmente, não? Não, eu já estive no SBT, fiz Marília Gabriela. De frente com o economista Samidana. Mas o assunto agora é muito mais bom. relevante do que esse. Sim. Finalmente chegou essa alternativa de investimento no Brasil. Chegou. Ainda bem, né? Começou bem. Aí muita gente querendo saber do assunto, ainda não tem aquele volume grande, mas promete, Doni. Bom, vamos ao que interessa, Midana. Você sabe o que é BDR? Os Brazilian Depositary Receipts são títulos emitidos no Brasil por uma instituição brasileira, mas com um lastro em ativos negociados lá no exterior. Os ativos mais conhecidos, claro, são as ações de empresas famosas como Apple e Google. Mas os BDRs podem ser de empresas brasileiras listadas no exterior, como a Stone, a PagSeguro e a Vasta, ou até títulos públicos de um país. Antes das novas regras da CVM, que entraram em vigor no último dia 22 de outubro, apenas investidores qualificados, como ele, o homem, o mito Samidana, podiam investir em BDRs. Por quê, Sami? O que é um investidor qualificado? Um investidor qualificado é alguém que tem mais de 1 milhão em investimentos. E aí fica um seleto grupo, né? Sim. E claro que também você não tem uma escala tão grande, então essa nova medida ajuda também a aumentar a liquidez. Um dia eu descobrirei o que é, como é ser um investidor qualificado. Você só investe em mansões, imóveis, jatos. Os BDRs, enfim, Doni, eram negociados em lotes, certo, de 10 ou 100 recibos. Lembrando que um BDR equivale a uma ação, o que tornava o investimento ainda mais restrito. Por exemplo, o BDR da Amazon, por exemplo, custava praticamente R$9 mil. Imagina ter que comprar um lote de 10 ou de 100 recibos de uma vez. Agora, ainda é caro, inclusive a Bolsa falou que vai mudar, vai dar um split, porque uma ação da Amazon vai quase 9 mil. E aí, se você quiser comprar uma, 9 mil. Aí talvez comprar um décimo de uma ação, eles estão pensando nisso. A B3 falou que vai acontecer isso, mas de qualquer forma, já dá para comprar um único BDR. Facilita bastante a vida do consumidor comum, que tem a Amazon a 9 mil, mas tem acho que várias na casa de R$50. Inclusive, Doni, lá na quinta-feira, ao vivo, foi o dia de estreia, Anderson da Isinvest comprou um BDR. Então, está lá. Em tempo real ali. Em tempo real na plataforma da Isinvest. Agora, antes era um transtorno, se você não quisesse comprar BDR, ou seja, a pessoa não tem 1 milhão, não sei o que lá, ela tem que ir lá abrir uma conta no exterior, mandar remessa internacional, tem IOF, tem custo de transferência internacional, às vezes também o dólar ela vai ter
pagar uma comissão, enfim. Tudo isso antes dessa novidade. Antes dessa novidade. Então, é muito inovador o que aconteceu, no sentido que vai mudar o mercado. E aí, o que acontece? Existem dois tipos de BDRs, os patrocinados e os não patrocinados. No BDR patrocinado, como o nome diz, a empresa estrangeira participa do processo de emissão do papel aqui no Brasil. No BDR não patrocinado, que é o mais comum, uma instituição custodiante e depositária cria um recibo de um ativo no exterior, sem envolvimento dessa empresa em questão. Aqui é importante só destacar que quando você compra um BDR, você não vira exatamente acionista da empresa. Isso porque você não adquire uma ação, mas sim um recibo da ação e passa a investir indiretamente na companhia escolhida. A instituição depositária, que é quem faz o registro da operação na CVM e a emissão dos BDRs na B3, pega o seu dinheiro, compra a respectiva ação no exterior e fica com a custódia dela para servir de lastro dessa operação. Então quer dizer, para uma ação depositada, você tem um BDR que o lastro é 100%. Pois é. E agora, com essa grande novidade na B3, o que acontece? Todo mundo quer saber, mas quais empresas eu consigo comprar? Quais BDRs, né? Quais BDRs eu consigo comprar? Afinal de contas, por que não ter um pedacinho de seu patrimônio atrelado a algumas das maiores companhias do planeta? Sim. Então, olha só. Nós separamos aqui os 10 maiores BDRs disponíveis para nós, investidores do varejo na B3. Então, tem o BDR da Apple, o código é AAPL34, da Microsoft, MSFT34, da Alphabet, dona do Google, que é GOGL34. Tem também do Alibaba, do Facebook, Berkshire Hathaway, TSMC, Visa e Walmart. Esses são os 10 principais, mas ao todo, Samidana, são muitos. São 671 BDRs disponíveis na B3. Se eu não me engano, quinta-feira foram lançados 120, então antes eram 550 aproximadamente novos. Inclusive... Muito, assim, é mais de... Não, mais do que... Mais de 600, mais opções de BDRs do que ações brasileiras nativas da B3. O que é ótimo, porque loucura. Você tem... Não, você pode diversificar. Primeiro que tem setores dessas empresas que não teriam na bolsa, então tem uma diversificação por setor. Também você tem uma questão do dólar, fica em dólar, depois a gente vai falar um pouco de risco, fica em dólar, então você tem uma diversificação internacional. Mas é ótimo e ficou bastante democrático. Mas você estava falando do BDR patrocinado e não patrocinado. Perfeitamente. Dá para saber se um BDR é patrocinado ou não pelo ticker. Ticker é o código dele. Os que terminam com o número 34, como é o caso dos que o Doni acabou de falar, são os não patrocinados, que é a maioria. E os outros são os patrocinados. Muito bem, Samidana. Agora, quando você tem um BDR, apesar de não ser acionista da empresa, você tem o direito de dividendos. Mas assim como acontece aqui na Bolsa Brasileira, não são todas as empresas que pagam dividendos. Google e Facebook, por exemplo, normalmente não pagam dividendos. Mas vale ressaltar que existe uma taxa de 5% sobre os dividendos. O valor é retido pela instituição emissora do BDR e o que é repassado ao investidor já vai estar convertido para o real e tributado na fonte pelo governo americano. Agora, vai aqui uma dica ao investidor que quer ter um norte para saber em qual empresa apostar ou até mesmo descobrir quais são as companhias que pagam dividendos. A Isinvest está disponibilizando um boletim exclusivo de BDRs com análises de performance das empresas mais negociadas. Essa, aliás, Samidana, é uma nova ferramenta, né, que já está disponível no aplicativo e também lá no site da Isinvest, nossa parceira, e que serve como um termômetro aos investidores. Não é uma recomendação de empresas, mas sim uma análise técnica, uma análise fundamentalista para te ajudar a orientar, a entender quais são as companhias estrangeiras que estão com melhor desempenho no mercado. O que acontece, Doni? Tem os analistas da Isinvest, o time de analistas, se eu não me engano foram 4 analistas, fizeram lá um documento, eles avaliam. Tem, inclusive, para quem quiser seguir o blog da Easy, tá lá, tá bacana. Agora, o Murilo Breder, que é um dos analistas desse boletim de BDRs preparado, vale a pena ver, ele explica no vídeo que a gente vai passar agora como é feita a avaliação das companhias, mas quem vai pôr na edição é ninguém menos que o
gigante menino Zanuga. Olá, investidores, tudo bem? Aqui quem fala é Murilo Breder, analista de renda variável da Easy Invest. Agora nós brasileiros saímos do universo de 100, 200 ações investíveis para um novo universo de 671 novas oportunidades, novas opções de BDR, e talvez vocês possam estar um pouco perdidos ali, não sabe qual BDR escolher, qual é a melhor opção, e pensando nisso nós criamos o boletim de BDR para servir de bússola, de termômetro para você, investidor, na hora dessa decisão. Então, como esse boletim de BDR foi pensado, foi estruturado? A gente primeiro pegou o BDRX, que é uma espécie de Ibovespa dos BDRs, tem 54 BDRs ali dentro. Desse BDRX, nós pegamos 22 nomes que nós achamos que são os mais relevantes nesse primeiro momento. Sobre esses 22 nomes, aí sim nós aplicamos uma sequência de 10 indicadores. Esses 10 indicadores estão divididos em 3 grandes grupos. O primeiro desses grandes grupos, análise técnica, né? Então 3 indicadores para tentar pegar o time de compra desses ativos. O segundo grande indicador importante são 4 múltiplos ali de valor, né? Preço-lucro, EV/EBITDA, por exemplo, dividendo também, nos últimos 5 anos é algo relevante para a gente, importante. E por fim, uma métrica ali, 3 indicadores de eficiência de rentabilidade, como por exemplo o ROI, margem líquida, margem EBITDA, né? Então, pegando todos esses 10 indicadores e passando ele por todas as 22 companhias, aí sim nós chegamos na nota, né? Se uma companhia tiver 10 excelentes indicadores, todos os 10 indicadores, ela vai receber uma nota de 100% ou 5 estrelas. A interpretação disso é a seguinte: a gente tem uma expectativa de 70% para frente, a partir de 7 indicadores para frente, né, de que esta companhia vai performar acima da média de mercado. Se essa empresa, por exemplo, tiver entre 5 e 7 bons indicadores, ela vai receber uma nota de 50% a 70%, e a nossa expectativa é de um desempenho em linha com o mercado, que não é necessariamente ruim, né? Se o mercado subir, essa ação vai acompanhar o mercado, mas vai ficar por aí, né? Pelo menos essa é a nossa expectativa. E se essa BDR tiver 5 indicadores ou menos, né, que sejam bons entre os 10, ela vai receber menos de 50%, e aí sim a nossa expectativa é mais pessimista com a ação. Então, se a mercado disparar, essa ação vai ficar para trás. Pelo menos essa é a nossa expectativa. Então ficou algo bem legal, porque você consegue ter acesso a toda essa planilha, consegue, por exemplo, né, se dividendo é a única coisa que importa para você, você consegue analisar simplesmente por dividendos, porque tem acesso a todos os dados. Se, por exemplo, só a análise técnica é relevante para você, você consegue ver os indicadores só de análise técnica, tá? E aí algo importante também, é uma diferença sutil, mas muito relevante. Esse boletim de BDRs não é uma carteira, tá? A gente, por exemplo, está bem otimista com o setor de tecnologia, né? De todas as empresas de tecnologia do boletim, só o Twitter que a gente tem uma visão mais pessimista. Isso não significa que você deva pegar todo o seu dinheiro e colocar nas ações de tecnologia, né? Isso não é uma diversificação eficiente, né, de carteira. Então, por favor, se atentem a este detalhe também. Mas ficou algo bem legal. A gente espera que te ajude na tomada de decisão e te ajudar a investir cada vez melhor, agora diversificando os seus investimentos, não só aqui no Brasil, mas também nas melhores empresas do mundo, diminuindo o seu risco e aumentando o seu risco-retorno. Acho que essa é a ideia, beleza? Um forte abraço para vocês, valeu, até mais. Muito bom! Como você é ratinho, seu amigo, né? Agora vamos falar dos custos para comprar e vender um BDR. Eles são os mesmos do que as ações. Então o investidor vai pagar corretagem, que pode ser fixa ou percentual, de acordo com a corretora, de acordo com o volume, aí você tem que ver as regras. Tem o recolhimento do imposto de renda, que é 15% no caso de ganho. E o que difere das ações brasileiras é que não existe a isenção de IR para vendas até 20 mil por mês. Outro ponto importante é que os BDRs não têm proteção cambial, ou seja, se a ação subir e o dólar despencar, a ação é cotada em dólar lá. Você pode perder dinheiro, vale o contrário. Então, imagine, a ação ficou $100 o tempo todo, mas se o dólar disparou, você ganhou dinheiro. É meio óbvio, porque você tem os formadores de mercado, que são os market makers, que ficam olhando até para não ter arbitragem. Ou seja, Samidana, quando você investe em BDR, você está correndo risco cambial. Sim. Não é? Se o dólar sobe... Como aconteceu esse ano, 40%,
você acaba se beneficiando também nesse investimento. Então você tem 2 elementos principais que podem te dar retorno ou te dar prejuízo nesse investimento, que é o que acontece com a ação a qual o seu BDR faz referência, né? E também o que acontece com o dólar. Se os dois sobem, maravilha, melhor cenário do mundo. Agora, se um sobe e outro cai, aí tem que ver como que fica o equilíbrio disso. Exatamente. Deu pra entender ou ficou confuso pra caramba? O que você acha? Você entendeu? Achei que ficou bom. Achei que ficou, assim, foi um reforço, mas foi bom. Então vamos recapitular as vantagens e desvantagens dos BDRs. Vantagens, as mesmas regras para investir são as das ações brasileiras. Certo. Pode investir pela sua corretora ou pela Isinvest, caso não seja a sua, que é o que eu e o Doni fazemos, nossa parceira aqui. E você não precisa abrir uma conta lá no exterior, numa corretora estrangeira. Outra vantagem, aumenta a sua diversificação. Você pode atingir empresas que você não teria acesso, de outros setores, investir em empresas as maiores do mundo. Também você pode, quanto mais ações você tem, maior a diversificação também, então vale por causa disso. Então abre um leque muito maior. A gente teve 120 novos BDRs anunciados na última quinta-feira, agora são 671 disponíveis. Você pode pensar, não, mas são só de empresas americanas? Não, porque lá na Bolsa dos Estados Unidos você tem até empresa brasileira, PagSeguro. Tem lá, não tá aqui, né? Não estava aqui na B3. E tem também companhias japonesas, chinesas, europeias. E a desvantagem tem o risco da valorização cambial, que você não pode ignorar, tem os dividendos, são tributados já de cara, e depois tem que olhar até aquela tabela, e por enquanto ainda é baixa liquidez, as pessoas não estão acostumadas, não é novo. Quando era só para investidor qualificado, restringia muito, então está começando, então fique também de olho na liquidez, porque uma coisa é ter liquidez lá, a outra coisa é aqui, e aí os market makers vão sempre tentar dar liquidez, mas aí você pode ter que abrir mão de preço para isso. Na compra pagar mais, na venda vender por menos. Bom, também as empresas não são obrigadas a divulgar os seus balanços, os seus fatos relevantes em português, né? Mas para isso você tem Google Tradutor. Também tem isso. Ainda são investimentos pouco conhecidos do investidor comum, tradicional, mas a gente está aqui justamente para te ajudar a ganhar enorme familiaridade, porque muitas pessoas estão realmente interessadas em comprar BDRs. São investimentos considerados de alto risco, né? Não só pela variação da ação, mas também pelo sobe e desce do câmbio, como a gente explicou. É um investimento que, obviamente, não é protegido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, e com isso a gente teve, então, este panorama de prós e de contras. Não é? De vantagens e desvantagens. Mas, de qualquer forma, se você tinha um determinado número de ações para investir, agora você tem mais. Então, o máximo que você... Pior você não fica. Ampliou a alternativa. Ampliou a alternativa. Tem mais uma opção de investimento. Agora mais temas para o cafeíno, porque agora a gente pode analisar Amazon, o Google, então são 671 cafeínas. Isso se quisermos fazer uma empresa por dia. Como a gente não faz só temáticos de empresa, teremos a eternidade. O nosso departamento de elaboração de pautas pode tirar 670 dias de férias, né? Para voltar no número... Mais ou menos, porque... 671 e fazer pelo menos o do dia seguinte. Mas muda as empresas, porque as empresas mudam. Se você quiser fazer uma por trimestre, mas enfim. Você já comprou o BDR agora? Não comprei ainda. Eu tenho, salvo engano, uma parte de ETFs, que também você pode ter ETFs de BDRs, que replicam o SP500. Tem um pouco disso, salvo engano. E não comprei, mas vou comprar. Minha meta de vida é um dia chegar a ter um portfólio onde eu tenho essa dúvida se eu tenho ou não tenho uma parcela da minha fortuna. Pouco dinheiro, Pode ser que eu tenha. Se eu tiver 100 reais, eu tenho, mas não quer dizer que vai fazer muitas coisas. Mas muito bem, Doni, falamos de BDRs. Falaremos muito ainda, né, no futuro. Deixe suas dúvidas sobre BDR, gostou, não gostou, tem dúvida? Fale, que nós somos todos ouvidos. Aproveite antes de irmos para a reta final desse programa para deixar seu like, se inscrever no canal, dar aquela compartilhada, comentário, porque chegou a hora do Giro de Notícias.
E a compra da rede reserva pela marca Arezzo movimentou os mercados na última sexta-feira. Em uma transação avaliada em 715 milhões de reais, a Arezzo levou as 6 marcas do grupo, o que amplia seu portfólio para 13 marcas, consolidando a estratégia da companhia de se tornar uma House of Brands. Agora, a marca passará a vestir os seus clientes dos pés à cabeça. Te cuida, Netflix! A Amazon Prime Video foi o serviço de streaming que mais cresceu no Brasil durante a pandemia do coronavírus. Ao menos é o que aponta uma pesquisa da empresa NZN Intelligence. Segundo o levantamento, o canal de Jeff Bezos foi assinado por 30% do público, enquanto a Netflix teve 24% da preferência. A estratégia da empresa de Jeff Bezos em incluir na assinatura vários serviços parece estar dando muito certo. E a história bizarra do roubo de uma pintura multimilionária do famoso Gustav Klimt. A tela, retrato de uma senhora, está voltando para a galeria de onde foi roubada há 2 décadas na Itália. A arte é avaliada em 70 milhões de dólares. Muito bem, Samidana, depois desse giro de notícias, vamos para o fechamento do mercado. O Ibovespa fechou a sexta-feira em queda logo após uma sequência de 4 altas. O índice encerrou o pregão com mais de 101 mil pontos, uma queda de 0,65%. Na semana, o Ibovespa subiu 3%. As maiores altas da semana foram da Braskem, do Bradesco e do Banco do Brasil. Já as maiores baixas da semana foram lideradas por JBS, IRB Brasil e Ecovias. Já a moeda americana teve alta de 0,59% e fechou a sexta-feira vendida a R$ 5,62. Na semana, o dólar registrou uma leve desvalorização de 0,28% frente ao real. Tudo bem, começando a semana com BDRs, temas internacionais, agora abrasileirados, em português ou inglês, você sabe. Eu não queria te interromper, mas é que eu tô empolgado com o BDR. Você vai comprar agora? Não, tá fechado. Disney, podemos comprar. BDR de Disney. Partiu Disney. Netflix. Eu tô empolgado com o BDR. Você também. Então, olha a alegria aqui. Porque a gente tá falando que a gente pode comprar ações que a gente, de empresas e serviços que a gente consome. Quem diria que somos pessoas estranhas, com uma pauta, tá vendo? Ficamos felizes assim. Segunda-feira, aquela emoção, mais uma semana começando. Disney, Amazon, Apple, Netflix. Muito bem. Tchau. Obrigado.